Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses 2 sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria dos investidores que perdem dinheiro nesses ativos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, como de costume, eu vou estar analisando o Bitcoin. Vou querer estar analisando essas regiões mais extremas que o preço atingiu, essas regiões de liquidação. Nós já havíamos trazido aqui há alguns dias essa possibilidade de um movimento de long squeeze que de fato tivemos, foram quase 1 bilhão de liquidações em menos de 24 horas, né, no mercado de criptoativos. Porém, ainda existe muita liquidação, né, muita liquidez nas regiões abaixo, e é exatamente isso que nós vamos estar trazendo, mostrando os pontos de liquidez acima e os pontos de liquidez abaixo e quais são as maiores probabilidades, as possibilidades de movimentação do preço nessas próximas horas. Vamos estar analisando também se as sardinhas estão comprando, se elas estão vendendo, se as grandes instituições, né, os grandes players, estão interessados nesse momento de queda, se eles estão comprando ativos, se eles abriram mão das suas posições, se eles estão vendendo. Então, tudo isso é muito relevante para tentar entender se esse movimento é só um movimento de simples correção para continuar a alta que estávamos tendo nos outros dias, ou se é só o início aí de uma possível queda mais forte, de um possível apocalipse aí nos próximos dias. De fato, vamos estar analisando o Bitcoin em tempos gráficos maiores também, tentar entender, porque nos tempos gráficos menores até que está bonito a situação, estamos começando a reverter, mas em tempos gráficos maiores precisamos estar atento para um possível movimento, um possível deslocamento de preço e de repente entrar em um bear market de fato mais profundo aí no ano de 2026. Vamos analisar todas essas possibilidades, essas probabilidades. Então, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise de hoje. Eu quero estar começando aqui com o Bitcoin, já mostrando essas regiões de liquidez que tivemos, né, de liquidação que tivemos nas últimas 24 horas, foi praticamente 874 milhões de dólares, né, de liquidação nessas últimas horas, segundo essa ferramenta do CoinGlass, ou seja, é um valor já que é significativo, é um valor que precisamos já considerar como um movimento de long squeeze, né, que liquidou uma galera que estava extremamente otimista com o mercado. Eu trouxe essas possibilidades aqui que estávamos próximos desse movimento, né? Quem me acompanha aqui sabe, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais eu já havia alertado essa possibilidade. Quando nós analisamos esse mapa de liquidação do CoinGlass, nós ainda podemos ver um movimento ainda de muito mais liquidação abaixo, né? Digamos que a gente teve praticamente um terço do que ainda pode estar por vir. Quando eu analiso até a região dos 86 mil dólares, eu consigo ver pelo menos 3,4, né, 3,5 bilhões de liquidações de alavancagem em long, né? Essas alavancagens que nessa ferramenta mostra, né, em 5 vezes, 10 vezes, 25 vezes. Então, quando nós pegamos essas regiões de alavancagem extrema, né, que as pessoas costumam alavancar muito, de 5, 10 ou até mesmo 100 vezes aqui, nessas regiões aqui, até a região de 86 mil dólares, nós teríamos 3,5 bilhões de liquidação em long. O fato é, se o preço também subir para as regiões dos 98 milhões, nós teríamos aí quase 2 bilhões de liquidação. Isso também é significativo, também é relevante, tanto que eu acredito que ele vai ficar lateralizando nessas regiões antes de fato tomar uma decisão. Vou mostrar isso aí na análise mais à frente no price action, vou mostrar para vocês aí como isso se performa no gráfico, né? Como isso se performa de fato na ação do preço. Então, eu acredito que todo esse movimento aqui, todo esse dinheiro que está preso nessas regiões, eu acredito que o preço antes de fato caia para entrar no bear market mais profundo ou quem sabe forme um pivô de alta aí no diário e deslanche antes desses movimentos de fato se acontecer, eu acredito que o preço vai lateralizar e buscar liquidez nessas regiões que eu estou trazendo aqui. Nota que esse mapa de liquidação nas exchanges mostra a Binance, a OKX e a Bybit. Olha que absurdo, se o preço voltar para as regiões dos 86 mil dólares, nós teríamos basicamente 10 bilhões de liquidação em Bitcoin nessas exchanges, né? Então isso não é o que eu estou falando, é o que essa ferramenta, né? Ela com as probabilidades, com as estatísticas, com os estudos, as ferramentas que eles têm, eles estimam, isso é um valor estimado, obviamente, de praticamente mais de 10 bilhões de liquidação. Então, todo esse movimento de pânico que tivemos de ontem para hoje seria basicamente 10 vezes mais. Obviamente, também não, pelo menos é o que é mais provável, é que não aconteceria assim da noite para o dia, como foi, né? Mas de qualquer forma, seria um movimento que captaria muita liquidez do mercado, captaria um dinheiro que está preso, né, nessas pessoas que estão extremamente positivas, que começaram a alongar o mercado nesse movimento aí que o preço voltou a subir nos últimos dias.
Eu gosto bastante de usar essa ferramenta, né, basicamente ela mostra aqui as regiões aqui, de liquidação, né, no caso das exchanges e eu acredito que no agregado de modo geral, né, então seria segundo essa ferramenta, segundo as estimativas deles, segundo a análise que eles fazem com base nas ferramentas deles, seria aproximadamente aí mais de 10 bilhões de liquidação. Então isso já seria algo que tende, ao meu ver, tende a atrair o preço, tende a buscar liquidez nessas regiões, porque na maioria das vezes que o Bitcoin ele cai de uma maneira muito forte, como caiu nos últimos meses, basicamente desde outubro, caiu muito forte, o preço tende a buscar liquidez, ficar lateralizando, buscando liquidez para ambos os lados após tomar uma decisão, e eu vou mostrar isso no Price Action na próxima parte do vídeo. Aqui, esse mapa também mostra o calor, né, mapa de calor de liquidação do ativo, no caso aqui do Bitcoin, e no tempo gráfico aqui de um mês, nota como já existe um calor, uma atração magnética para o preço voltar para essas regiões abaixo dos 89 mil dólares ou até mesmo nas regiões abaixo aqui dos 200, de 86 mil dólares, existe uma região que tende a atrair o preço como um imã, assim como foi atraído essas regiões após o preço subir, ele buscou liquidez nessas regiões dos 93 mil dólares. Eu acredito que existe sim uma boa possibilidade, eu já venho trazido aqui essa possibilidade de alguns dias de um movimento, né, de long squeeze também e venha buscar liquidez nessas regiões abaixo. Aqui na casa dos 88 mil dólares, nós temos também um gap do CME, né, que foi aberto após o mercado abrir no final de semana, né, no final de semana à noite, aí, se eu não me engano, ele abre e aí abriu com um gap muito forte e na maioria das vezes esses gaps tendem a ser fechados também, né, então é mais um ponto que eu acredito que tende a buscar, que o preço tende a buscar essas regiões por conta desse gap também. Então eu consigo encontrar algumas confluências aí, né, não somente na análise ali de sentimento com esses mapas de calor, de liquidez do ativo, com essas regiões de extrema alavancagem, né, segundo essa ferramenta, né, do CoinGlass, uma ferramenta gratuita que eu acho incrível e assim, eu utilizo ela há alguns anos e ela tem um índice de acerto muito grande, então eu particularmente gosto muito de estar acompanhando. Quando eu analiso todo esse movimento que estamos tendo de alta, né, nos últimos dias, de uma maneira positiva, eu consigo ver que as sardinhas, né, estão vendendo, né? Esse gráfico aqui da região abaixo mostra as ordens até 1K, e elas, basicamente, desde o dia ali, dia 9 de janeiro, dia 8 de janeiro, elas começaram a ficar pessimistas, começaram a vender, e um movimento simultâneo, as ordens acima de 100K começaram a comprar. Esse movimento é excelente, ele é muito bom para um movimento de alta do Bitcoin. Então, qualquer correção que haja nesse exato momento, como estamos tendo, com as sardinhas vendendo e as grandes instituições ainda otimistas, né, não estão ainda abrindo mão das suas posições como estavam antes, né, há algum bom tempo, né, quando analisamos aqui, elas já estavam há algum bom tempo abrindo mão de suas posições, e parece que após o dia 9 de janeiro começou a ter uns picos interessantes de compra da parte deles, né, e isso é extremamente positivo, assim como teve picos interessantes de pânico das sardinhas. Então, na maioria das vezes, as sardinhas estão vendendo no lugar errado. Então, se elas estão vendendo agora, eu consigo acreditar que podemos estar em regiões de oportunidades. Mas o fato de estarmos em oportunidades não quer dizer que o preço não vá captar mais liquidez ainda nas regiões abaixo, como eu trouxe aqui no CoinGlass, né, como essas regiões do CoinGlass, eu acredito que o preço tende a buscar essas regiões, embora nós já estejamos em uma região de oportunidade. Outro fato positivo, nós tivemos essa queda, né, uma queda em apenas em 2 horas aqui nós tivemos todo esse movimento de liquidação aí, de milhões em liquidação e o Open Interest ele caiu junto, né? Então mostra que de fato as pessoas, né, o dinheiro novo que está entrando, né, no mercado não está apostando, não está apoiando essa queda. Então, de modo geral, quando nós estamos tendo o Open Interest caindo, com o preço caindo junto, mostra que essa queda pode estar sendo saudável. Porém, se nós começarmos a cair, perder mais essas posições, perder os fundos aqui de última hora, né, esses fundos aqui dos 91.800 dólares aproximadamente, com o aumento de Open Interest, provavelmente nós poderemos ter quedas ainda mais fortes. Enquanto nós estivermos caindo, com esse Open Interest também, caindo, despencando, ao meu ver, são regiões de oportunidades. O único fato negativo que eu vejo é que os longs e shorts voltaram a subir de uma maneira muito forte, está de mais de 2 longs para cada short, chegamos a ficar até negativo aqui, mas voltamos a subir, né, então isso não é bom quando as pessoas estão abrindo muitos shorts no Bitcoin, né? A tendência é que ele continue caindo mais. Analisando agora o price action do Bitcoin, eu quero estar começando analisando o tempo gráfico mensal. Eu quero estar analisando o mensal do Bitcoin para tentar entender, olhar para uma região mais macro
para tentar entender o micro que está acontecendo agora nos últimos dias, né? Basicamente, o Bitcoin ele estava numa tendência extremamente saudável, né? Desde fevereiro, desde 2023, no início de 2023, nós estávamos numa tendência totalmente saudável, né? Com retrações perfeitas de Fibonacci. Então, todas as vezes nós estávamos retraindo até regiões de Fibonacci de uma maneira com maestria, né? Não estávamos perdendo a região de 0,618. Foi assim aqui em setembro de 24, foi aqui também nessas regiões em fevereiro de 2025. Porém, um fato negativo aconteceu nesse último movimento, né? Esse último movimento de retração, nós perdemos, né, essas retrações aqui, nós perdemos essas regiões de Fibonacci. Nós perdemos essas regiões aqui de Fibonacci e perdemos as regiões de 93 mil dólares, 94 mil dólares. Então, quando a retração de Fibonacci, quando o Bitcoin perdeu essa região, né, nós ainda permanecemos em uma tendência de alta, porém com uma maior probabilidade de uma reversão, porque quanto mais o Bitcoin cai aqui, maior entra a probabilidade da formação de um pullback, né, para novas quedas, né? Então, o que seria basicamente o Bitcoin voltaria, retraria até regiões semelhantes aos 106 mil dólares, quem sabe, ou até mesmo abaixo, né, aquela casa dos 100 mil dólares, um pouco mais acima, formaria um topo descendente em relação a esse topo majoritário do ano de 2025 e traria, quem sabe, né, mais quedas, perdendo esse fundo aqui, que formaria um pivô de baixa e perderia esses fundos, e aí nós entraríamos de fato, né, numa tendência de baixa no mensal e um bear market profundo aí do ano de 2026. Porém, tudo isso ainda há necessidade de uma confirmação. Não aconteceu. Podemos, quem sabe, sim, ter um movimento de retomada do Bitcoin agora, ele tem a força, forma um pivô de alta e volte a subir. Isso também é possível. Porém, nós estamos sim em uma maior probabilidade, analisando essas estatísticas, né, analisando esses indicadores como as linhas de Fibonacci, sim, de um possível topo descendente, né, em relação a esse anterior, para trazer mais quedas. Então, por isso é importante analisar que todo esse movimento está sendo relativamente bonito nas últimas horas, nos últimos dias, né? Foi bonito, de fato, porém, se nós analisarmos em um tempo gráfico maior, nós ainda estamos em uma bandeira de baixa no semanal, nós não conseguimos romper nem as regiões 0,382, né? Então, por que é importante e entra em confluência as retrações de Fibonacci juntamente com essa ação do preço de retomada? Se o Bitcoin tiver força para formar um pivô de alta acima dessas regiões, que estancaria todo esse movimento de queda aqui que tivemos, nós voltaríamos para uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, né? Isso seria excelente para um 2026 positivo, para um 2026 bullish. Então, o Bitcoin precisa subir o máximo possível para corrigir todo esse movimento de queda. Até então, o que formamos foi apenas uma bandeira de baixa, né? Então, precisamos ter força para romper essas regiões 98, as regiões 93, do 103 e as regiões 110, aqui aproximadamente um pivô de alta acima dessas regiões, estancaria, assim, todo esse movimento de queda. Então, até agora, todo esse movimento que tivemos aqui desde os fundos dos 80, até agora nada mais representou que uma bandeira de baixa no mensal. Então, precisamos ainda ter uma cautela, né? E por que é necessário que rompa essas regiões? Justamente para não fazer aquele movimento de ombro, cabeça, ombro, né, no mensal que eu acabei de trazer para vocês. Seria um movimento de ombro, cabeça e ombro, se o Bitcoin parasse nessas regiões aqui, até os 107 mil dólares, não conseguisse romper, formaria esse movimento de ombro, cabeça e ombro, que é um padrão de reversão, né? E seria um padrão de reversão de toda a alta que estamos tendo desde 2023. Então, é isso que eu queria estar trazendo, né? Eu consigo ver essa confluência também com as médias de 200 período no diário, como eu sempre digo, as médias de 200 período, elas atuam sim, elas mostram a saúde do preço, né? Então, seria extremamente relevante que nós conseguíssemos romper essas médias de 200 períodos, que fica na casa de 106 mil dólares, e entraria também em confluência com essa retração de Fibonacci. Então, tudo se encaixa, tudo tem uma correlação, né? Então, eu consigo observar essas regiões de 106 mil dólares, talvez a região mais importante para um rompimento, para a manutenção da alta mais extensa aí do ano de 2026. Enquanto nós não estivermos aqui acima, nós ainda estamos em uma bandeira de baixa ali no semanal, nós ainda estamos em um padrão ainda extremamente perigoso, porque podemos sim estar criando apenas um pullback de todo esse movimento aqui, dessa alta, dessa queda, né? Poderíamos apenas estar fazendo um pullback, retestando as médias nesse período do diário para trazer mais quedas. Todas as vezes, né, que o Bitcoin ele perdeu essas regiões de 200 período, né? Na verdade, isso aconteceu em 2021, quando o Bitcoin perdeu essas regiões. Nota que o Bitcoin ele perdeu esse fundo aqui e aí o Bitcoin entrou em uma tendência de baixa, né, mais forte, né, no diário. Ele formou esse pivô de baixa aqui, perdeu essas regiões e, de fato, ele voltou para testar essas regiões, como testou aqui, ó, como testou nessas regiões aqui. Aí depois testou aqui novamente, testou aqui e depois ele
teve uma queda mais profunda, que foi o ano de 2022, que ele não conseguiu romper essas regiões aqui das médias de 200 período e teve um 2022 péssimo, que basicamente o ativo se desvalorizou ali desde as regiões ali até os fundos, de pelo menos, deixa eu calcular aqui, de pelo menos até os fundos 70% de desvalorização, né? Então, por isso que eu acho extremamente importante observar esse padrão e o Bitcoin precisa demonstrar força o quanto antes. Romper essas regiões seria algo saudável para o Bitcoin, para a manutenção dessa alta. Então, o que seria relevante, né? O Bitcoin conseguir romper essas regiões. Eu acho altamente improvável que o Bitcoin consiga romper essas regiões aqui direto, né? É extremamente improvável. Eu acho pouco provável que o Bitcoin já rompa essas regiões diante. Então, eu acredito que o Bitcoin vai ficar lateralizando nessas regiões aqui, basicamente onde está traçado essas duas linhas aqui que eu tracei. Inclusive, que eu fiz uma pool de liquidez do Bitcoin com o SDT. Se você não conhece sobre pool de liquidez, deixa aqui nos comentários aqui as suas dúvidas, que eu posso estar, quem sabe, gravando um vídeo sobre essas pools de liquidez que eu gosto de estar fazendo, porque basicamente o Bitcoin tende a lateralizar nessas regiões. Enquanto ele estiver lateralizando nessas regiões, eu vou estar ganhando dinheiro com as taxas, né? Então, eu acredito que existe uma boa probabilidade do Bitcoin ficar preso nessas regiões aqui por alguns dias. Se o Bitcoin de fato, né, conseguir romper, ou quando ele romper essas regiões acima, aí nós voltamos a estudar aí a probabilidade de um pivô de alta acima das médias de 200 período diário. Enquanto isso, enquanto ele estiver nessas regiões, eu acredito que ele vai buscar liquidez na região abaixo e vai buscar liquidez nas regiões acima. Como a gente viu ali no CoinGlass, tem bastante liquidez acima também, mas tem muita liquidez nessas regiões de baixo. Então eu acredito que o Bitcoin ele vai ficar captando liquidez. Após esse movimento de queda muito forte que teve, o preço tende a lateralizar buscando liquidez para ambos os lados, é o que eu acredito que vai acontecer agora. E analisando com sincronia com esse gráfico que eu já tinha trazido aqui há alguns dias, né? O Bitcoin ele estava nesse padrão de lateralização, né? Formando fundos e topos ele explodiu para cima. Quando ele explode para cima, ele acaba formando um outro padrão gráfico, né? Que é basicamente uma cunha ascendente de alta, porém, nós sabemos que essa cunha ela tem a maior probabilidade de ela romper para baixo. Então, eu acredito que ele vai sim buscar liquidez nessas regiões do gap do CME e também essas regiões dos 86 mil dólares. Ele até pode, de fato, formar um falso rompimento aí nas próximas horas, nos próximos dias, fazer um falso rompimento para essas regiões acima aqui, mas eu ainda acredito que a maior probabilidade é que ele venha captar liquidez ainda nessas regiões abaixo, porque ele está preso nesse movimento aqui de liquidez que tem abaixo ali, e ele está preso nesse movimento de lateralização. Essa é a maior probabilidade. De qualquer forma, se você não está exposto no mercado, eu já vejo como uma região de oportunidade de compra já aqui, né? Eu fracionaria as minhas compras basicamente nessas regiões que estamos agora, próximo ali dos 91 mil dólares, né? De 90 a 92 mil dólares, é basicamente essa região aqui. Eu já acho uma região boa de compra, né? Que é a retração, que seria essas médias nesse período não 4 horas, e eu guardaria ainda boa parte do capital para essas regiões dos 86 e dos 85 mil dólares. Então, eu dividiria minhas ordens em três para tentar um preço médio aqui, quem sabe um pouco abaixo das regiões dos 90 mil dólares, para tentar uma possível pesca desse fundo, né, desse movimento de queda que o Bitcoin está tendo nessas últimas horas, nesses últimos dias, e tentaria, quem sabe, um trade a favor dessa micro tendência, né, que estamos tendo aqui, e tentaria, quem sabe, uma busca por regiões mais acima, aqui próximo dos 99 mil dólares, ou até mesmo um cenário um pouco mais otimista, acima dos 105 mil dólares, porque eu acredito, como eu já trouxe, que existe sim a possibilidade de ele buscar essa liquidez abaixo, posterior buscar liquidez acima. Eu acredito que ele pode ficar preso nesse movimento aqui por mais alguns dias. Então, é o que eu faria. No entanto, como eu já estou exposto, eu montei uma pool de liquidez em Bitcoin, né, nessas regiões, basicamente, e eu também montei uma pool de liquidez em Solana, né, em regiões também que eu vou trazer aqui para vocês. Essas regiões também, essa região, esse range, eu estou preso nesse range montando pool com uma lateralização. Então, enquanto a Solana, né, estiver presa nesse movimento de lateralização, eu também estou ganhando com as taxas que vai sendo gerada. Então, basicamente, eu gosto de criar essas pools de liquidez nesses momentos de lateralização do ativo. O ativo tende a ficar captando liquidez para ambos os lados, porque tivemos quedas muito fortes nos últimos dias e o preço tende a ficar se descobrindo nesse movimento de lateralização. Nós voltamos também para essa região aqui de medo, né? Nós, após muitos meses, voltamos para a região de ganância, né, no 15 de janeiro, mas basicamente após essas quedas já voltamos, né? Hoje é dia 19 de janeiro, estamos já em medo novamente, então mostra que o mercado ainda está em pânico com todo esse movimento, não está ainda extremamente confiante, né? Então, toda essa região, para mim, eu já vejo regiões como boas oportunidades de compra. Porém, eu sempre recomendo que vocês fracionem o seu capital
e sempre deixe uma parte para poder fazer novas compras caso o preço venha a cair. Por exemplo, eu estou 50% exposto do meu capital nessas duas pools de liquidez. Em um evento mais extremo, o Bitcoin perdeu os 80 mil dólares, quem sabe buscar regiões a mais abaixo, 70 mil dólares, que seria basicamente esse movimento de correção no trimestral, né? Eu gosto de analisar o trimestral aqui. Quando nós analisarmos essas retrações do preço, né? Eu traçaria uma Fibonacci desde o fundo aqui até as regiões do topo. Eu gostaria de voltar a comprar para longo prazo, para um cenário mais bear market, eu gostaria de comprar nessas regiões de 70 mil dólares ou até mesmo 58 mil dólares, que seria essa retração de Fibonacci aqui no trimestral, né? Então eu gostaria de voltar a estar comprando nessas regiões caso o Bitcoin perda os fundos 80 mil dólares. Então eu sempre digo, não se trata de você estar certo ou estar errado, você tem que ter uma estratégia clara, você tem que ter uma tática clara de investimento para ambos os cenários. Eu estou exposto, eu estou ganhando com as minhas taxas, se o preço voltar a subir, eu vou estar lucrando também, vou poder fazer partes, realizar partes das minhas posições, porém se o preço voltar a cair, de repente eu perder o range, eu vou conseguir ter feito um bom preço médio e ainda vou poder estar fazendo novas compras porque eu ainda tenho um caixa significativo, estou com 50% de caixa, vou ter ainda um caixa significativo para fazer compras em um momento um momento maior de pânico no mercado. Então é sobre isso que se trata, não se trata de previsão, de futurologia, e sim de estratégia para você agir independente do cenário, independente da ação do preço que ocorra. Legal? Então, se vocês ficaram até aqui, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, me sigam nas redes sociais, eu vou deixar aqui o link de todas as minhas redes sociais aqui na descrição, é @monetize seu dinheiro underline, lá eu posto análise também com frequência sobre o mercado, até com mais frequência aqui que o YouTube, eu sempre estou postando os stories lá, então recomendo fortemente que vocês assistam. Eu sou investidor do mercado já há mais de 10 anos, eu invisto em criptomoedas há mais de 5 anos, então eu consegui potencializar os meus resultados em mais de 5 vezes ao longo desses anos, então eu recomendo fortemente que vocês me sigam aqui, eu estou saindo aqui um pouco do anonimato, eu sempre fui bem underground, nunca tive rede social, então o canal é novo, o Instagram é novo e TikTok é tudo novo, mas eu recomendo fortemente que vocês se inscrevam lá, me sigam, que eu tenho certeza que vai ter insights interessantes aí para vocês, focando sempre no longo prazo, sem falsas promessas, sem pagar de guru aqui, que infelizmente a internet vende muita mentira, muita ilusão para vocês, e esse aqui não é o objetivo do canal. Legal? Então espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí numa próxima análise.